Curitiba, dia 31 de agosto de 2015. Está no ar o 55º programa em busca de sentido. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui eu voltei, pessoal, voltei. Chega desse negócio de não fazer programa, meu Deus do céu. Tava com saudade de vocês, eu tô até emocionado, tô até nervoso hoje, pra vocês verem como a coisa acontece, né? Tô aqui, voltando, não sei nem mais, tem que pegar a prática de novo desse negócio de programa, mas voltei, já que tanta gente tava pedindo, tanta gente tava, Jota, volta, nem era tanta gente assim, mas tudo bem. Voltei, estou aqui e vamos dar continuidade aos nossos programas, certo? Então, primeiramente queria dizer que os últimos programas foram em vídeo e tudo mais, toda aquela modernidade, toda aquela inovação, porém, eu resolvi voltar como posso dizer, ao clássico programa gravado em áudio mesmo, porque dava muito trabalho com o negócio de vídeo. Vou fazer vídeos, mas não os programas. Os programas vão ser em áudios toda semana, porque fica fácil, eu posso aqui apresentar do jeito que for, não preciso tá super arrumado, não precisa ser com luz boa, não precisa ser com camisa nova, pode ser simplesmente aqui no conforto do sofá da minha casa. E também dá muito trabalho aquelas edições, né, gente? Então o que acontece os programas voltaram e os vídeos vão continuar, assim espero. Nem sei se vocês acreditam mais no que eu digo, né? Porque eu já disse tanta coisa e nunca realizei que a coisa às vezes vocês podem falar, não acreditamos mais em você, Jota, tudo bem, a culpa é minha. Mas é o seguinte, voltamos e vamos hoje falar sobre um tema que tem muito a ver com essa minha volta. Eu estava pensando o que eu vou dizer pro pessoal. Vou retomar o tema de caracterologia, mas putz, o tema de caracterologia tem que realmente fazer um resumo, tudo mais, o que eu vou falar? Então eu pensei e falei, por que não falar sobre o tema da saudade? Não é verdade, gente? Porque, querendo ou não, é o que eu estou sentindo aqui com vocês, é o sentimento que eu tive, assim, de, pô, que vontade de voltar a fazer programa, que saudade de fazer o programa. E hoje eu resolvi, então, falar sobre saudade. Mas, Jota, e as saudações? As saudações é pro final do programa, tá bom, gente? No final do programa eu faço as saudações, fiquem tranquilos, todos terão seus abraços. E quem não tiver, tem no programa que vem. Então é o seguinte, vamos falar sobre saudade hoje, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre saudade. Saudade é um sentimento misto. Por que é um sentimento misto? Porque saudade é quando a gente sente falta de algo conhecido, certo? Mas esse algo conhecido, esse algo íntimo, algo que você já vivenciou, ele ao mesmo tempo traz a possibilidade de algo novo. Por isso que saudade é um sentimento misto, ou seja, eu quero rever aquilo que eu já passei, eu quero, de certa forma, experimentar novamente algo que eu já passei, e ao mesmo tempo, eu sei que será algo novo. Porque se você vai, tem aquele, não sei se isso é poema ou se isso é ditado, não sei, mas tem aquela frase, né, que você nunca se mergulha no mesmo lago duas vezes, né? Pela questão, no mesmo rio duas vezes, né? Pela questão que você mergulha num rio e quando você volta a mergulhar nele já é um outro rio, né? Também em psicologia tem gente que fala que quando você reencontra alguém, você nunca reencontra a mesma pessoa, é uma nova pessoa e você é uma nova pessoa. Ou seja, mesmo assim, sendo uma nova pessoa, trazendo essa ideia de novidade, também tem a ideia de intimidade já construída, não é mesmo? Então, saudade vai ser um sentimento misto entre esse algo conhecido que você quer vivenciar e essa certeza lógica de que não vai ser igual como foi da última vez, não vai ser exatamente como estava na sua cabeça, mas pode ser muito parecido, né? Então a saudade, quando a gente sente saudade de algo, é quando a gente então está buscando esse sentimento, certo? Na sequência também, para a gente entender um pouco melhor a saudade ela tem muito a ver com expectativa. Por quê? Saudade, querendo ou não, é uma expectativa de rever algo. E exatamente por causa dessa dinâmica que eu acabei de falar, da coisa da novidade, da coisa do conhecido com a novidade. Quando você vai encontrar algo conhecido e esse algo conhecido ele
não é muito o que você queria, ou ele não faz muita diferença, né? Tipo ir no banco. Ninguém tem saudade de ir no banco, né? Então o que acontece? Não tem muita expectativa, né? Você fica meio que sem expectativa de rever o banco porque você não tem saudade dele. Mas quando a gente tem saudade, a gente fica com a expectativa de rever aquilo que a gente já conhece e também saber qual que é a novidade. Um trechinho que eu vou mostrar para vocês aqui, inspirado essa semana aí que eu assisti o filme, eu vou falar do Pequeno Príncipe. Ai, que bonitinho, Jota, é bonitinho mesmo. É o trecho da raposa. E a raposa diz assim ao Pequeno Príncipe: se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o Pequeno Príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Então, o que a raposa está dizendo aqui, né? Que muitas vezes a saudade tem a ver com essa expectativa, né? Ou seja, a raposa dá aí esse puxão de orelha no Pequeno Príncipe de não, você tem que vir todo horário, tem que vir às 4. Porque às 3 eu já estarei te esperando, eu já vou ser feliz às 3. Mas como assim você já vai ser feliz? Você vai ser feliz porque você vai relembrar todos os momentos que você vivenciou. E quando aquele momento que você vivenciou está próximo de ser realizado novamente, você já está feliz. Você já está antecipando, né, aquele momento de felicidade. Então a saudade tem a ver com isso, é essa antecipação de algo já conhecido. E daí gera essa expectativa, né? Essa expectativa de que daqui a pouco eu vou fazer aquilo que eu quero, daqui a pouco eu vou vivenciar novamente aquilo que eu quero mais uma vez vivenciar. É tipo sentir cheiro da comida da avó antes do almoço quando você está com fome. Né? Isso é saudade. A saudade tem a ver com essa expectativa. Outra coisa também, que então, falando de saudade, vocês devem estar pensando assim, Jota, mas essa expectativa pode às vezes exagerar. Pode, eu já falo dessas questões também. Outra coisa que a gente pode falar sobre saudade é que também saudade é sentir falta de um certo lugar. Tá? E lugar aqui entre aspas. Porque muitas vezes a gente convive com alguém ou faz algo e a sensação que a gente tem é como se a gente ocupasse um lugar. Né? Muitas vezes a gente sente saudade de alguém e a gente sente saudade não só da pessoa, mas de estar com a pessoa num certo lugar. Né? Voltando a falar aqui que eu falei da avó. Eu vi minha avó essa semana, então estou com essa... eu tô com isso na cabeça. Rever a avó na casa dela, né? Ou saudade dos meus amigos naquela viagem. Então, muitas vezes, é um local físico. A gente tem essa sensação. Que não é uma saudade de rever o amigo, é rever o amigo em certa situação. Ou, muitas vezes, a saudade é de um dever que a gente fez. Ou não de um dever, de uma posição que a gente ocupou. Às vezes a gente sente saudade de uma posição que a gente ocupou e que foi muito legal. A gente sente saudade de uma situação em que a gente foi muito útil. E foi dormir com aquele sentimento, né, o sonho dos justos, foi dormir com o sentimento de dever cumprido. Então muitas vezes a saudade então ela ocupa esse lugar também. Não é a saudade de uma pessoa, é a saudade de algo que você fez e você gostaria de estar novamente naquilo. Para poder, de certa forma, ter o mesmo sentimento. E o que eu percebo assim em consultório, muitas vezes as pessoas sentem saudade desse sentimento de utilidade. Eu fui útil, eu me esgotei. Uma amiga minha mesmo falou ontem que o ano passado dela era sempre muito ocupado, ela não morava no Brasil, era sempre muito ocupado e cada dia era uma novidade e ela
esgotava, né? Os dias esgotavam a força dela e ela dormia igual uma pedra. E aqui, quando ela voltou, não está sendo igual, né? O sentimento não está sendo o mesmo, porque não parece que parece que o ano está passando em branco, está passando até mais rápido. Então, às vezes a gente sente essa saudade de fazer muita coisa, né? De estar ocupado, de ter um lugar, de ter um local que é quase físico. E isso também é uma forma da saudade. E o que acontece é. O que acontece é que o problema da saudade, e agora vamos entrar aí nas dificuldades da saudade. Então, só para resumir, né? Tem lá a saudade, que é esse misto entre conhecido e algo novo, tem a ver com expectativa, tem a ver com um lugar. Às vezes a gente sente saudade de uma pessoa em um certo lugar, e muitas vezes a gente sente saudade de um local, uma ocupação que a gente tinha, né? Mas o que acontece daí com a saudade é que ela pode gerar algumas dificuldades dependendo do sentimento que você tem, né? Por quê? Porque a saudade ela aumenta a expectativa. Querendo ou não, é uma expectativa. Você está esperando alguma coisa de algo já conhecido, mas você está esperando. Às vezes nem sei se a saudade ela não é pior do que você encontrar algo novo, porque você está esperando ter a mesma sensação que você já teve anteriormente. E muitas vezes isso não dá certo. Um exemplo que eu dou aqui sei lá, pega o caso aí de um sujeito que vai, depois de muitos anos, aquelas histórias que a gente escuta de vez em quando, o sujeito depois de muitos anos vai reencontrar a primeira namorada, e foi apaixonado pela primeira namorada, coisa e tal. E aí ele tá naquela expectativa, um misto de saudade, quando encontra, depois de, sei lá, 20 anos, 30 anos aí, vamos dizer, quando encontra, não é a mesma coisa. Putz, não é a mesma coisa. E aí? Frustra. 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 Vou falar certo a palavra. Gera frustração. Por quê? Porque daí a pessoa teve uma expectativa muito alta daquilo que ela já conhecia. Né? E é isso que a gente tem que sempre ter em vista. A saudade, ela nunca paga com a mesma moeda o que ela promete. Como assim, Jota? Quando a gente sente saudade de alguma coisa, a gente revê aquela coisa, a gente pode, ou rever aquela situação, aquela pessoa, a gente pode até matar a nossa saudade, mas sempre é de uma forma diferente. Nunca a situação se repete plenamente. Pode pensar aí, alguém que você matou a saudade. Sempre esse conteúdo da novidade da saudade, ele é muito necessário, porque é isso que faz com que aquilo que a gente não está vivenciando no passado, aquilo que a gente não consegue rever, aquilo que não consegue se repetir quando a gente encontra algo que a gente tinha saudade, a novidade é o que vai completar essa situação, né? Ou seja, você conversa lembrava de um amigo e vai reencontrar ele. E vocês conversavam muito sobre, sei lá, videogame, né? Quando vocês eram crianças. Quando você reencontra seu amigo, é legal conversar com ele, mas vocês não conversam mais sobre videogame. Vocês conversam sobre outra coisa. E essa novidade supre a falta. Né? É um novo assunto conversado da mesma maneira. Matou a saudade. Você fica feliz novamente. Entende o que eu quero dizer quando eu digo isso? Então a saudade ela vai sempre suprir você, mas de maneira diferente. Você tem que estar disposto, você tem que estar preparado para essa situação. Porque senão o que acontece? Vai frustrar mesmo. Você tem que ir pensando no sentido de, eu vou reencontrar, mas não vai ser a mesma coisa. Espero que seja legal, tão bom quanto. Também a saudade pode cair no saudosismo, e aí o saudosismo é perigoso. Porque o saudosismo, ele gera daí uma fixação naquilo que é passado. Né? É o clássico, na minha época era assim. Então o saudosismo às vezes ele pode criar um exagero daquilo que existia no passado,
E aí essa novidade que todo mundo traz, que todo mundo tem, que sempre cada nova situação traz, o saudosista desdenha essa situação e quer voltar a ter aquela sensação idêntica ao que era do passado. E claro que ele vai se frustrar sempre. Não tem como dar certo isso. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente tem isso. Muitas vezes a gente tem isso em relacionamento. A gente quer que as coisas voltem a ser como era antes. Muitos casais vêm conversar comigo, ou então, sei lá, pacientes, e falam, pô, era assim, coisa e tal. Daí acontece alguma situação, não sei, às vezes briga, traição, alguma situação assim um pouco mais séria. E muitas vezes a pessoa fica, eu queria voltar como era antes. Não tem como voltar. Você vai ter que reconstruir, entende? Mas não dá, o saudosismo nessa situação é muito perigoso. Ou então qualquer outra situação. Muitas vezes a gente quer vivenciar aquilo. Também conheço pacientes que em situações complicadas eles voltam para casa do pai, querendo o aconchego, querendo se sentir acolhido. E daí não se sentem mais acolhidos. Ah, mas antigamente era tão legal, né? Não lembro quem tá falando, se era paciente ou amigo. Ah, antigamente era tão legal chegar em casa e dar a comida da mãe. Hoje parece que aquilo não é a mesma coisa, porque não tem como ser a mesma coisa, né? Então, é muito perigoso, às vezes, a questão da saudade, a gente querer fixar ela só com aquilo que a gente sabe, voltar ao útero materno mesmo. Não tem como, né? De esse tipo de sentimento não tem como ser suprido, não tem como. Você vai ter que lidar com a novidade, que é a situação que se vai se repetir, ela vai te trazer. E também, para terminar, né, essa questão de saudade, essa questão de você ter saudade de um certo dever que você cumpria, de uma certa ocupação na sua vida. Muitas vezes a gente então associa aquele, né, aquele local, aquela empresa, aquele país, aquela situação. Às vezes a gente pega e gostaria de repetir aquilo, né? Já ouvi muitas pessoas falarem que a vida fora do país era de um jeito e daí quer voltar para lá para tentar repetir aquela situação, né? Mas o que acontece é que a gente pode, na verdade, suprir às vezes não, a maior parte das vezes a gente pode suprir aqui mesmo onde a gente está. Se a saudade é de uma ocupação, se a saudade é de um dever que você cumpria, o dever e a ocupação, essa atividade, na maior parte das vezes você pode repetir aqui. Você pode dar significado ao que você está vivendo aqui, tanto quanto aquilo que você viveu lá teve significado. Claro que muitas vezes, para a gente ter passado por certas experiências e ter saudade ou ter nos testado em certas experiências anteriores, a gente fica com saudade de vivenciar aquilo de novo. Só que a gente esquece que uma vez que você vivenciou pela primeira vez uma experiência, ou uma vez que você se testou e se ocupou muito em uma situação e aquilo foi muito legal, você já tem isso na sua memória. Então, repetir aquilo com o mesmo ar de novidade, repetir aquilo novamente, é muito difícil. Ou seja, você é capaz de vivenciar novamente aquela situação, aquele emprego, ou às vezes até o namoro. Ah, era tão legal namorar com tal pessoa, não deu certo, mas eu queria voltar a ter aquela sensação. Você pode passar por aquilo novamente, mas você tem que lembrar que você já passou uma vez. Uma vez que você já passou, a segunda experiência tende a ser diferente. E daí você não vai conseguir suprir essa saudade daquela posição, saudade daquela situação, né? Então, a gente tem que pensar, então se ela vai ser diferente, você vai ter que se ressignificar, você vai ter que, não é nem ressignificar, para falar a verdade, é criar significado em algo novo. E sim, é completamente possível você, na situação atual, criar algo que se aproxime e às vezes até supere
aquela sensação, aquela situação em que você vivenciou. E aí, você, claro, se você tinha saudade de ser útil, se você tinha saudade de estar ocupado, se você tinha saudade de certo emprego, se você tinha saudade de estar namorando com certa pessoa, você pode criar algo, encontrar uma pessoa nova, um emprego novo, e ele sim suprir essa saudade, mas não é saudade do emprego, você entende? Não é saudade da situação, é saudade da função que você ocupava. Consegue entender? Então, gente, para resumir hoje, eu tô falando de saudade, afinal das contas, porque eu tô com saudade de vocês. Para resumir, qual que é o tipo de saudade que você sente quando você pensa nas coisas? Qual o tipo de expectativa que você está criando? Qual é o tipo de situação que você está buscando? Existe isso em você? Você está aberto às novidades? Você está aberto a deixar que aquelas sensações que você vivenciou no passado vão ficar de certa forma no passado e você vai ter que criar coisas novas aqui? Ou você está muito saudosista, né? Coisa de tem que ser como era no meu tempo, tem que ser como era aquele emprego, tem que ser como era naquele relacionamento. Né? E é bom a gente pensar nisso porque a gente consegue alinhar expectativas. Aprendi essa palavra nova, alinhar. A gente consegue alinhar expectativas, né? E a gente consegue não se frustrar tanto e não sofrer tanto às vezes por algo que não tem como voltar. Tem coisa que não tem como voltar. Então, fica aí essa reflexão hoje, fica essa reflexão de volta, essa reflexão porque é isso que eu tava pensando aqui esses dias quando resolvi voltar com o programa. Então, vamos pensando nisso que semana que vem a gente volta! E agora a gente volta mesmo, entendeu? Vocês vão ter que me escutar agora. Não quero saber, hein? Quero ver todo mundo aí compartilhando de novo, dando like, senão eu vou ficar muito frustrado. Sobre os quadros, vai voltar os quadros, gente, fica tranquilo. Livro do mês, que já tá quase virando livro do ano, vai voltar tudo no seu tempo, tá bom? Fiquem tranquilos que essa expectativa eu vou cumprir. Vocês não vão se frustrar comigo, tá bom? Assim espero. Mas então, para terminar, eu queria mandar as saudações, os abraços para as pessoas que escreveram aí esses dias. Eu perguntei na fanpage se o pessoal tava com saudade. E, muita gente escreveu, cara. Eu fiquei muito feliz, meu Deus do céu. Então vamos lá, saudações. Um beijo então, um abraço para Mariana Hoffman, Régia Rezende, Renato Matias, Victor Geraldini, Daniele Moraes, Júlia Silva, Regina Marquezin, Ana Lee, Débora Rosa, Giovana Baú, Adlane Barbato, Adriana Porto, a Mauri Fonseca, Natália Silva. Um grande abraço para o Sérgio de Souza, grande amigo aí do Camponês, que sempre publicava os programas em Busca de Sentido e continuou ali, continua me incentivando. Valeu, grande abraço, Sérgio. Michael Faraday, Giovana Nogueira, Karine Oliveira, Amanda Viana, Gisele Lamarca, que me escreve bastante também. Gisele, voltamos, Gisele. Gisele não, Gisela. Meu Deus do céu, é a 7ª vez que eu erro o nome dela. Gisela Lamarca. Você estava até com saudade de eu errar teu nome, né? Araceli Alcântara, Feliz. Luiz Felipe Ribeiro, Wellington Anderson. Um beijo especial para a Flávia Feres. Também um abraço aí para o Chico e para o William, meus 2 amigos de Curitiba, que vem aí me acompanhando diariamente. E um abraço para todo mundo aí, o grupo dos Olavetes, os Reaça, tudo aqui de Curitiba. Voltamos, gente! Estamos aqui de novo. Então, até semana que vem. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.